presença do Senhor, servindo ao Senhor com amor, com carinho, e servia com fidelidade, obreiro provado e aprovado na presença do Senhor. E quando foi recolhido ao seio de Abraão, né, foi recolhido com muita maestria, porque foi recolhido como obreiro provado e aprovado na presença e na casa de Deus. Amém, irmãos? É o que diz aqui a palavra, né? E então, a mulher chega diante do profeta e clama a ele, dizendo: olha, os meus marido, teu servo, morreu, e agora acabaram de chegar os credores, aqueles que nós temos uma dívida e querem levar os nossos 2 filhos como escravo, para trabalharem até o pagamento da dívida. Amém? Mas aí, essa mulher, ela não sai espraguejando, ela não sai esbravejando, não, amados. Essa mulher, ela tem uma consciência, e eu acredito, né, que essa mulher também, juntamente com o seu marido, servia ao Senhor. Essa mulher certamente era uma sunamita, essa mulher certamente era alguém virtuosa, que não destruiu o seu próprio lar, mas edificava, porque era uma mulher sábia na presença do Senhor. Prova disso é que essa mulher, ela vai diante do profeta. Ela poderia ir diante de qualquer pessoa, ela poderia, de repente, diante de um banqueiro da época, tomar um empréstimo, enfim, fazer alguma outra coisa, mas aquela mulher vai na presença do profeta do Senhor. Ela diz: olha, o meu marido, teu servo, é morto, e agora eu estou com uma situação que eu não tenho condições de resolver, eu não posso dar conta dessa situação, mas eu quero te dizer que tu tens a solução para o meu problema. É isso que essa mulher, trocando por miúdos, é isso que essa mulher está chegando diante do profeta e está dizendo para o profeta. E o profeta chega diante daquela mulher e diz: olha, declara-me o que tem em casa. E ela diz: a tua serva não tem nada em casa. Amém, irmãos? A palavra vai dizer que essa mulher chega diante do profeta. Essa mulher chega, né, ainda que ela seja serva do Senhor, ainda que ela seja alguém que teme ao Senhor e conhece o poder deste Deus, mas como eu e você, que somos homens e mulheres limitados e limitadas, né, quando nós nos deparamos com uma situação que nós não podemos resolver, né, a primeira coisa que nós fazemos é dobrar os nossos joelhos, orarmos ao Senhor, rasgarmos a nossa boca, né, abrirmos a nossa boca e rasgar os céus com a nossa oração. Não, amados. A primeira coisa que bate dentro do nosso coração é a preocupação. A primeira coisa que bate dentro de nós é a ansiedade. A primeira coisa que nos afronta, que nos atinge, é a falta de confiança, ainda que tenhamos experiências com Deus que estamos vivendo. Meu amado e minha amada, muitas vezes, quando a situação adversa chega diante de nós, a primeira coisa que nós procuramos fazer é procurar recurso com outras pessoas, procurarmos alguém que possa nos ajudar. E o salmista vai dizer que ele eleva os seus olhos para o monte de onde vem o socorro. E essa mulher vai diante do profeta de Deus, diante do homem de Deus. Mais adiante, nós vamos ver a história de uma mulher, né, que tinha ali um casal de senhores, e o profeta, quando passava por ali, aquela senhora chamava o profeta para quê? Para se alimentar e repousar na sua casa. E toda vez que Eliseu passava por aquele lugar, o que acontecia? Aquela mulher não falava que ele é Eliseu, mas aquela mulher falava que aquele homem era homem de Deus. Né? Então essa mulher vai diante, não de um profeta somente, essa mulher não vai somente diante de Eliseu, mas essa mulher vai diante do homem de Deus, aquele que carregava consigo o cajado, o poder da palavra, a autoridade de Deus sobre si, carregava uma capa de autoridade sobre si. E aí de repente, amados, aquela mulher chega diante de Eliseu e diz: olha, a situação é diversa, a guerra é ferrenha, mas eu sei que tu podes me ajudar, porque tu tens autoridade e tens a revelação do Deus vivo. Mas essa mulher chegou despreocupada? Não, amados. E é para isso que vem o Curarte, e é para isso que o Curarte está à porta, para que nós possamos
ser tratado na nossa alma, no nosso interior, através de um congresso praticamente de 3 dias, sexta, sábado e termina na igreja de cada um, né? Na nossa igreja aqui em Itaipuaçu e na nossa igreja no Sapê, termina nas matrizes, né? Nos seus locais, amém, amém? Na casa, no nome de Jesus. Por quê, amado? Nós precisamos ser curados, porque quando nós recebermos a cura na nossa alma, quando nós recebermos este entendimento, a revelação, né, o repouso do Espírito Santo sobre a nossa alma e sobre o nosso coração, amados, nós vamos aprender a descansar e esperar em Deus, amém, amados? E esta mulher vai diante do profeta e diz: olha, o problema está batendo na minha porta, o adversário da nossa alma, o adversário deste mundo está batendo na minha porta, quer levar os meus pequeninos, quer levar os meus filhos, a herança do meu Deus, a geração que vai fazer a diferença lá na frente, quer levar o meu legado, que o meu marido, servo teu, me deixou. E o profeta diz: o que tens em casa? Declara-me o que tem em casa. E a mulher fala: olha, eu não tenho nada. De repente eu e você chegamos diante da presença do Senhor e dizemos: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um pobre miserável, eu não tenho nada para te oferecer, eu só tenho um coração quebrantado, um coração podre, um coração imundo, uma alma suja. Opa, então você já tem alguma coisa. Para quem não tinha nada, você já tem muita coisa, para que você possa experimentar qual boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Sabe por quê, amados? O Senhor jamais lançará fora aquele que vier a Ele com um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que anseia pela presença do Senhor, que reconhece que não é nada daquilo que pensa ser, porque às vezes nós sofremos de galite, né, de pedrite aguda, né, acima de Pedro, né, queremos ser mais do que somos, né, e quando o Senhor diz: olha, o Filho do Homem, está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue para ser escarnecido, e Pedro fala: não, Senhor, se necessário for, eu morrerei contigo. E o Senhor diz: Pedro, calma, vou te mostrar quem tu é. Tu pensas que és muita coisa, mas tu na verdade ainda estás no processo, tu ainda estás no tratamento, tu ainda está passando pelo curar, tu ainda não está totalmente sarado, ainda tu tens andado comigo, ainda que tu tenhas visto, né, e vivenciado experiências com a minha pessoa, com o Filho do Homem, você ainda está sendo tratado, você ainda está sendo preparado para coisas maiores, mas ainda não é o tempo. E o Senhor diz: olha, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E quando o galo canta, Pedro entende que ele não era nada daquilo que ele imaginava ser. Mesma coisa somos eu e você, meu amados. Muitas vezes achamos que somos muita coisa. Não, amados, não somos nada, né? Somos o que somos porque o eu sou nos chamou. E ele diz que nos separou como uma geração eleita, né? um povo de propriedade exclusiva, geração eleita, sacerdócio santo, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Amém. Mas se fazemos alguma coisa, ou se conseguimos, né, que o Senhor, através de nós, nos proporcione darmos um passo após o outro, é porque o Senhor é muito misericordioso com as nossas vidas. E ele diz: olha, declara-me o que tens em casa. E ela diz: a tua serva não tem nada. Ô glória! A não ser, vai abençoado, a não ser uma botija de azeite. Amém, amados? E aí o que acontece? O profeta diz: beleza, você já tem alguma coisa. O pouco que nós temos é suficiente para um Deus que traz à existência aquilo que não existe, né? Ele traz à existência aquilo que não existe como se já houvesse. O
Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus poderoso é esse? E ele pega uma botija de azeite e o profeta diz, olha, vai pela tua vizinhança, toma vasos emprestados, ou vasilhas, dependendo da sua tradução, e não poucas, mas toma muitas vasilhas emprestadas, e vasilhas vazias. Depois que você fizer isso, entra dentro da tua casa, tu e os teus filhos, fecha a porta por detrás dele, deita o azeite, né? E aí o profeta está dizendo, olha, te prepara porque o que Deus vai fazer é algo extraordinário. O que Deus vai fazer sobre a tua casa é algo inimaginável. O que o Senhor vai fazer sobre a tua vida e sobre a tua família vai ficar marcado não só para esta geração, mas para toda uma geração. Para a época daquele momento, para a época que antecederam antes de nós, e a época que está antecedendo agora, e uma época de uma geração vindoura. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela se renova a cada instante. Ela se renova a cada manhã, meus amados e minha amada. E o profeta vai dizer, vai, toma vasilhas emprestadas. O profeta está dizendo, olha, aquieta a tua alma, porque o que é pouco para você é suficiente para o nosso Deus. Aquilo que é impossível para ti é totalmente possível a Deus. Aquilo que as pessoas não acreditam, né, que vai acontecer, Deus vai fazer acontecer para mostrar que Ele é Deus nas nossas vidas. Sabe por quê, amado? Tem situações que pessoas olham para nós e dizem, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai virar, mas Deus está dizendo, vai virar, porque eu sou com ele, ainda que ele venha cair, ainda que ele venha tropeçar, ainda que ele venha se afastar, eu vou resgatar com mãos fortes e poderosas. Não pasme nem te espante, porque eu, Senhor teu Deus, te ajude e te sustento com a destra da minha justiça. Amados, esse Deus é poderoso. O caos estava instalado sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher tinha acabado de perder o seu marido, o seu companheiro de anos, não só de casamento, mas também um companheiro de ministério, né? A palavra não diz aqui, mas nós podemos conjecturar, porque o profeta está dizendo aqui, a palavra está dizendo aqui, perdão, a tua serva não tem nada, ou seja, o marido dela era profeta, mas aquela mulher também servia ao Senhor. A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Ou seja, tinha unção, amados. Tinha o poder, tinha a glória de Deus, tinha pouquinho, mas, amado, um incêndio, ele não começa, né, grande, mas basta apenas uma faísca. Um milagre, amados, ele não precisa de algo extraordinário, mas ele precisa de uma gente. Ele precisa de uma fagulha de unção. Ele precisa de uma fagulha de fé, amados. E quando você tem a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, tu dirás a este monte para que ele se transporte de um lado para o outro, e assim ele se fará. Mas aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, que confiam em Deus, são como o monte de Sião, que não se abalam. Vai vir os tremores, vai vir a tempestade, vai vir as guerras, vai vir as tsunamis, mas você vai permanecer firme, esperando em Deus. Porque afinal de contas, amados, só Deus pode fazer, só Deus pode curar a nossa alma. Só Deus pode curar o nosso interior, né? Não existe ninguém melhor para trazer um diagnóstico a um veículo, senão um engenheiro, fabricante, não é verdade, amados? E não existe ninguém melhor para trazer um diagnóstico sobre o ser humano do que o seu próprio Criador, o autor da vida. Ele te conhece de dentro para fora, de fora para dentro, de trás para frente, de frente para trás, né? Ele te escaneia em todas formas, em 3D, em 4D, em 5D, em 6D, não importa quantos Ds seja necessário, mas ele vai te dar um diagnóstico, e o diagnóstico que Deus dá para a vida daquela mulher, para casa daquela mulher, é que Deus
cuida das nossas casas. Deus cuida das nossas casas e Ele traz provisão. Ele traz o necessário, Ele traz o novo, Ele traz experiências, ainda que no momento não consigamos dimensionar e nem entender o que Deus está fazendo, ou o que Deus vai fazer através daquela situação. Não é verdade? Sabe por quê, amados? Há momentos nas nossas vidas que nos encontramos, né, tão para baixo, tão tristes. Não é por quê, amados? A palavra vai dizer que a cada dia, né, o sol vem brilhando como a luz da aurora, até se tornar dia perfeito, né? E aí o que acontece? O que a palavra está dizendo? Que a cada dia nós temos que buscar um pouquinho mais de Deus, que a cada dia nós temos que nos envolver um pouquinho mais com o nosso Deus. Vai ser fácil? Não, mas vai existir momentos que vai nos dar vontade de desistirmos. Sabe por quê? Não estamos totalmente curados, não estamos totalmente sarados, não atingimos ainda a estatura de um varão perfeito, porque nós somos uma igreja que estamos em construção. E agora eu entendo, né, quando alguém diz que obra de igreja demora, né, porque a igreja ela nunca acaba mais. A igreja ela está sempre sendo construída, e a igreja somos eu e você, amados. A obra do Senhor ela não para. A cada dia o Senhor quer que nós aprendamos um pouco mais. O Senhor quer que nós venhamos reformar o nosso quarto. O Senhor quer que nós venhamos reformar a sala, o corredor, o banheiro, a cozinha, né, a varanda, o quintal. Precisa, né, estar com um jardim bonito. Então, a obra da igreja ela está em constante construção. Amém, amados? E por isso que leva-se tempo para construir. Aleluia. Amém? E aí, aquela mulher sai pela sua vizinhança, e ela começa a tomar vasos emprestados. Aquela mulher, alguém querida, aquela mulher, alguém, né, que tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Aquela mulher, né, a Bíblia não diz, mas provavelmente aquela mulher tinha um bom relacionamento. Aquela mulher era alguém que era vista como serva do Senhor. E quando ela vai tomar vasos emprestados, aquela mulher não encontra resistência, né? Aquela mulher, a palavra vai dizer que aquela mulher tomou vasilhas emprestadas, não poucas, muitas vasilhas, porque o que Deus ia fazer, amados, era algo extraordinário. Sabe por quê? Aquela mulher, ela ia conhecer um Deus, ou ia conhecer uma manifestação de um Deus que ela ainda não tinha experimentado. Talvez aquela mulher tivesse vivido experiência com o Senhor, através do seu esposo e através do profeta, de repente ver pessoas serem curadas, de verem pessoas serem transformadas, casamentos serem restaurados, aquele homem profetizar sobre o ventre de um casal de idosos e eles gerarem filhos, e depois aquele filho adoece, e o profeta vai lá e deita o seu corpo sobre aquele jovem e ordena que o espírito, o fôlego de vida volte sobre ele, aquele garoto se levanta, vai ter com seus pais, né? Mas aquela mulher não conhecia o Jeová Jireh, o Deus de provisão, né? Ou talvez até conhecesse, mas não numa proporção tão grande, né? Talvez Deus não tivesse se manifestado na vida daquela mulher de uma forma tão poderosa ainda. E aí aquela mulher entra dentro da sua casa, os seus filhos, né, aquela mulher abre a porta, os seus filhos entram, ela volta, fecha a porta, e ela pega a vasilha e começa a deitar o azeite. E de repente aquela mulher diz: traga-me mais vasilha. E qual foi a resposta dos filhos? Não tem mais vasilhas vazias. Acabaram-se todas. E a palavra vai dizer que a unção e o poder de Deus cessou.
Sabe por quê, amados? Aquela mulher recebeu só o necessário? Não, amados. Aquela mulher faz o profeta, o homem de Deus, saber o que Deus tinha feito dentro da sua casa. De que forma poderosa e maravilhosa o Senhor do lagar se manifestou dentro daquele ambiente, dentro daquele quarto. De repente a palavra não diz que tamanho era o tamanho da casa daquela mulher, de repente era um cômodo 3x3, 4x4, não sei, meu amado, mas a palavra vai dizer que dentro daquele ambiente houve a manifestação do poder de Deus, e é esse mesmo poder que Deus está querendo manifestar neste lugar. É esse mesmo poder que Deus está querendo manifestar dentro desse curarte. É esse mesmo Deus que o Senhor está querendo revelar àqueles que ainda não conhecem, frequentam a igreja, participam do culto, participam de rodas de oração, mas sobem monte, mas ainda não conhecem o poder deste Deus, ainda não viveram experiências extraordinárias com esse Deus. E o profeta diz para aquela mulher: olha, faz o seguinte, agora você vai, vende o azeite, paga a dívida, beleza, amados? Dívida cessada, glória a Deus, aleluia. Mas Deus, Ele sempre vai dar mais. Deus, Ele dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Uma medida sacudida, recalcada, transbordante. Oh Deus poderoso, amados. De repente, amados, nós pedimos e não recebemos, porque a palavra vai dizer: vós pedis e não recebeis, porque pedis mal, não pedir como convém. E aí às vezes a pessoa fala assim: ah, Senhor, eu quero uma casa, ah, Senhor, eu quero um carro, ah, mas coisas que forma, você não dá uma característica: Senhor, eu quero uma casa, mas a casa tem que ter uma varanda, a fachada dela é branca, ou então é de porcelanato, é de pedra preciosa. Mano, você tem que dar referência a Deus, amor. Ah, Senhor, eu quero casar, eu quero uma esposa, eu quero um marido. Ah, mas pode ser qualquer um. Não, amados. Eu quero casar, mas eu quero uma esposa, uma morena, linda, né, cabelo enroladinho, né? Mano. Tem que saber pedir, amado. Você não dá referência, né? Você não dá referência. E como é que Deus vai fazer? Ah, Senhor, eu quero uma casa. Ah, mano, Deus vai te dar qualquer coisa, né? Deus quer te dar o melhor, Deus quer proporcionar o melhor sobre as nossas vidas. Se quiseres e creres, comereis o melhor dessa terra. Mas você tem que determinar para Deus, você tem que falar: Deus, o meu melhor nessa terra é desse jeito. Senhor, eu quero uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, né, um quarto com uma suíte, eu quero um banheiro social, eu quero uma área de lazer para compartilhar, né, e receber os meus irmãos, para nós termos comunhão lá, queimar uma picanha, né? Aleluia, mano, tem que ter fé. Não, eu quero, aí o Senhor te dá uma casinha, mano, você não especificou. Ah, Senhor, eu quero um marido. Ah, mas olha, eu quero morena, quero de cabelo cacheado, né? Usa um óculosinho, saber pedir, né? Ah, não, eu quero um marido, Senhor, mas eu quero um louro de olhos azuis, né? Eu quero aquele saradão, que trabalhador, tá vendo? Bonito, né? Bonito é quase impossível, porque o que tinha de bonito, o Senhor, né? O que tinha de beleza, o Senhor derramou só sobre o pastor Carlos. Brincadeira. Então, amados, o que havia de beleza caiu tudo sobre o pastor Carlos, né? Então vai pedir mais ou menos. Mas brincadeiras à parte, meu amado e minha amada, você tem que especificar para o Senhor: Senhor, eu quero assim, eu quero que venha dessa forma, que seja trabalhador, que seja honesto, que seja temente ao Senhor, que te sirva, que tenha prazer em estar na tua casa. Senhor, eu quero uma casa para te glorificar, para que quando os meus irmãos, né, vá na minha casa, quando as pessoas que contavam a minha derrota, que contavam que eu não ia conseguir, que eu não ia romper, eles possam ver como tu és maravilhoso, como é que tu faz. Mas
Tem que ser dessa forma. Deus trabalha com referências. Né? E Deus pega e dá para aquela mulher só o suficiente para pagar a dívida? Não. O profeta diz, olha, vai lá, mas ela não falou a quantidade, né? Mas o profeta sabia que o que Deus fez, dava para ela pagar a dívida e viver do resto, ela e os seus filhos. Sabe por quê, amados? O profeta tinha intimidade com Deus. Não é à toa que a palavra vai dizer que aquela mulher mais à frente o chama como homem de Deus. A referência do profeta Eliseu era que ele era homem de Deus. Ou seja, então aquela mulher sabia que aquilo que o homem de Deus estava falando para ela tinha que ser feito. O que é que o apóstolo Paulo, quando ele ora ao Senhor juntamente com Silas naquela prisão, e o carcereiro quer dar conta da sua vida, né? E Paulo diz, olha, não faça mal contra a sua vida. E ele diz, o que nós iremos fazer? Ele falou, crer no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Sabe por quê, amados? É dessa forma que Deus faz. É dessa forma que Deus opera. Deus quer fazer de mim e de você homem e mulher de Deus. E para isso, Ele cuida e guarda as nossas casas, os nossos lares. Ainda que as pessoas, já estão encerrando, tá, mano? Ainda que as pessoas digam, olha, está no fundo do poço, está desgraçado ao fracasso, mas Deus está falando, eu estou cuidando. Isso que está passando, essa prova, essa angústia, esse choro, eu estou tratando, e no momento certo eu vou exaltar, e no momento certo eu vou pegar com as minhas mãos e vou colocar em lugares altos, para que quando eu faço, as pessoas entendam que eu sou o Deus que faço e desfaço, sou eu que mando e desmando, e aquilo que é grande, para Deus é nada. Aleluia, glórias a Deus. Então, amados, a serva do Senhor, ela pôde experimentar e entender que o mesmo Deus que o seu marido serviu através da vida do profeta Eliseu, amados, era o mesmo Deus que ela estava servindo agora. Era o Deus que cuida, que ama, e que ainda que o inimigo da nossa alma venha bater a nossa porta, Deus, Ele sempre vai nos proporcionar um escape. Ele sempre vai revelar para nós o extraordinário. E às vezes as pessoas olham para mim e para você e dizem, como pode Deus usar essa pessoa? Como pode Deus fazer através daquela pessoa? Né? Como é que Deus fala através daquele homem, se nem falar sobre a vida daquela mulher, se nem falar sabe direito? Porque Deus é assim, amados. Deus pega aquele que não é e faz ser. Deus pega aquilo que é louco para confundir os sábios, porque Deus é Deus. Amém? E Ele faz como Ele quer. E a palavra que vai dizer que aquela mulher chega diante do homem de Deus, ela relata, ela abre o seu coração, né? Ela fala para o profeta assim, olha, é isso, isso e isso. E o profeta diz, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Aquela mulher foi bem sucedida, sim ou não, amados? Sim, amados. O Senhor cuidou da sua casa, sim ou não? Deus guardou os filhos daquela mulher, sim ou não? Deus pegou a miséria que havia sobre a casa daquela mulher e transformou em um lugar de prosperidade, sim ou não? Sim. Aleluia. Sabe por quê, amados? Que Deus fez? Porque aquela mulher seguiu à risca o que o profeta, o homem de Deus, lhe direcionou. Sabe por que às vezes, amados, nós ficamos, parece que nós estamos dando murro em ponta de faca?
Porque o profeta de Deus, o homem de Deus diz assim: olha, você quer ser bem sucedido, você quer receber bênção, você quer viver o novo de Deus, você quer viver o sobrenatural, você vai fazer assim, assim e assado. E aí nós fazemos assim, ali e cozido. Mas o profeta falou para fazer assim, assado, né? Nós fazemos totalmente o contrário. E aí, estamos na direção de Deus? Não, mano. Por quê? Entendemos que se Deus coloca alguém como nosso líder, se Deus coloca alguém para nos guiar, para nos ensinar, para nos abençoar através da sua palavra, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra rema, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, uma palavra de consolação, é porque Deus está direcionando, e Deus cuida de nós, mas Deus colocou alguém para cuidar de nós, para nos direcionar. Amém, amados? E aí o que acontece? Quando nós entendemos que aquele homem, né, que Deus colocou como liderança de um ministério, como liderança de um povo, né, é profeta, é homem de Deus, então nós temos que fazer o quê? Obedecer. Sabe por quê? Quando nós obedecemos, Deus ele nos faz sermos uma grande nação. Sabe por que Abraão, né, foi bem sucedido? Porque ele obedeceu categoricamente, ao pé da palavra, ao pé daquilo que ele ouviu. Sai da tua casa, do meio da tua parentela, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão foi. Foi ou não foi, amado? Foi, amados. E Abraão passou luta ou não passou? Passou. Mas em todas elas o Senhor concedeu a Abraão vitória. Né? Deus diz para Moisés: Moisés, vai lá e você vai voltar lá no Egito, diante do palácio de Faraó, e você vai resgatar o meu povo. Mas o negócio vai ser estreito, o negócio vai ser arrochado. Te prepara, porque eu vou endurecer o coração do Faraó e o negócio não vai ser fácil. Por quê, amados? Havia uma palavra que foi liberada lá sobre Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, o povo estava escravizado, né? Construído no Egito abaixo de chicote, sendo maltratado, e o Senhor diz: o clamor do meu povo subiu à minha presença. Então, Moisés, te prepara. E aí, Moisés foi bem sucedido, sim ou não, amados? Sim. Josué foi bem sucedido, sim ou não? Sim, amados. Caleb foi bem sucedido, sim ou não? Foi, sim, amados. Mas os rebeldes, aqueles que achavam, né, que tinham os seus próprios pontos de vista, a sua própria forma de achar, amados, foram todos mortos. E ninguém conseguiu chegar aonde o Senhor prometeu, né? A não ser os de 20 anos para baixo, né? Sob a liderança de Josué. Por quê, amados? E aí Josué, chega um momento, eu falei sobre isso aqui domingo, né, que Josué diz: olha, vocês precisam decidir, né? E o tema da pregação de domingo passado foi decisão, né? Ou você precisa decidir, uma coisa assim, não me lembro. Mas o que acontece, amados? Josué diz: olha, se vos parecer mal servir ao Senhor, cuja presença nós estamos, decidam hoje se servireis aos deuses dos vossos pais, que serviram lá no Egito, ou os deuses dos amorreus, com D minúsculo. Amém, amados? Né? Em cuja terra nós estamos. Né? E eles dizem: longe de nós, né, servirmos a outros deuses. Nós queremos servir ao Deus poderoso. Amém, amados? Então, nós precisamos sair daqui entendendo que o Deus que nos criou, o Deus que te deu uma casa. Ah, pastor, mas a minha casa é muito simplesinha. Glória a Deus, porque Deus também trabalha na simplicidade. Deus também trabalha no simples. O nosso Deus é Deus de coisas extraordinárias, mas também é um Deus de simplicidade. Elias, na verdade, estava esperando o quê?
o Senhor fosse fazer o quê, amados? Se manifestar a ele de uma forma extraordinária naquela caverna. E a palavra do Senhor diz que o Senhor se revelou a Elias numa brisa. Amém, amados? É assim que Deus faz, amados. Deus é poderoso, mas o seu simples tem que ser o melhor para Deus. Na tua simplicidade, quando você dobrar os teus joelhos para falar com o Senhor, rasga o seu coração. Diga: Senhor, eu sou ruim, eu não presto, Senhor. Né? Não seja como aquele hipócrita. Chegou diante da sociedade: eu dou dízimo de tudo, jejuo 3 vezes por semana, faço boa obra, faço trabalho social, né? O outro chega assim: eu sou miserável, né? E foi o que agradou o coração do Senhor, porque foi sincero, porque foi verdadeiro com o Senhor. E é isso que o Senhor está procurando, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando nós fazemos isso, amados, sabe o que acontece? O Senhor, Ele vai nos abençoar e vai guardar as nossas casas. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Esse Deus que nós estamos servindo é um Deus de promessa, é um Deus de milagre, e é um Deus de sobrenatural. É um Deus que não conhece coisas impossíveis, porque Ele diz que eu e você participamos e compartilhamos da mesma unção, do mesmo Espírito. Que isso, pastor? Que heresia o senhor está falando? Não, mas lá em Isaías 61 ele diz: o Espírito do Senhor me ungiu. Ou seja, o Senhor derramou sobre mim e sobre ti da sua natureza, da sua essência, do seu poder, da sua glória. Amém, amados? Embora Ele não divida a sua glória com ninguém, mas a honra e a glória do Senhor. Mas o Espírito Ele derramou sobre nós. Para quê, amados? Para vivermos coisas maiores, para fazermos coisas maiores e para sermos imbatíveis na presença do Senhor. Aleluia. E aí, amados, o que acontece? Quando nós entendemos que o Deus de promessa, o Deus que cuida de mim e de você, que cuida da tua casa, o inferno está gritando, dizendo: olha, vai acabar com tudo, não tem mais solução, não tem mais jeito, está tudo destruído. Não, amados, a palavra vai dizer que chega de uns parceiros, né, uns irmãos israelitas de Neemias, uma palavra negativa, dizendo que os muros e as portas de Jerusalém tinham sido destruídas. Aquilo entristeceu o coração de Neemias, mas tinha sobre Neemias o Espírito do Senhor, Jeová, sobre ele. E a palavra diz que os muros e as portas foram reconstruídas. Por quê, amados? O nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço. Amém. Ele pega onde está tudo destruído: casamento, família dilacerada, relacionamento quebrado, finança falida, casamento, o marido não quer saber da esposa, a esposa não quer saber do marido, nem aguentando se olhar um no rosto do outro. E Deus entra com providência e restaura. Deus faz voltar ao primeiro amor. E aquilo que não era suportável, um olhar para o outro, é como no começo do namoro, né? Todo dia é só love, porque Deus é assim, Deus é amor, né? Deus é Deus de reconstrução, de restituição. Amém? Coloque a mão no seu coração e vamos adorar Ele, no nome de Jesus. Aleluia. Pode adorar.